são 8h01 e vamos fazer contato com o Thiago Moreira, ele que é do Programa de Monitoramento do Instituto Socioambiental. Bom dia, Thiago. Bom dia. Thiago, eu queria primeiro que você falasse a respeito dessa plataforma de monitoramento da situação indígena na pandemia do novo coronavírus no Brasil e que também fizesse para a gente uma atualização a respeito de como está a pandemia junto aos povos indígenas. A gente lançou essa plataforma com o intuito de monitorar o avanço da Covid-19 em relação aos povos indígenas, principalmente em relação às populações vivendo em terras indígenas, né? No momento atual, segundo os dados oficiais da Secretaria de Saúde Indígena, da CESAI, existem 42 casos de indígenas com a Covid-19, sendo que já aconteceram 4 óbitos de pessoas que vivem em terras indígenas, né? E com a preocupação mais abrangente de tentar dar visibilidade a esse problema, ao problema da pandemia na população indígena, também vivendo nas cidades, nas áreas urbanas, né? A gente também está tentando fazer uma busca pelos casos de povos indígenas, de populações indígenas que vivem nas cidades e que possam estar sofrendo com a doença, né? A gente mapeou alguns poucos casos, mas a subnotificação das populações indígenas na cidade é uma grande preocupação nossa. A gente tem tentado coletar informações a respeito disso. E pensando também nessa questão da vulnerabilidade das populações indígenas, a gente também elaborou um estudo, né, um estudo de vulnerabilidade que mostra aí que a vulnerabilidade social pode ser um motor de dispersão da Covid-19 em populações vivendo em terras indígenas. Em termos do preparo do Estado hoje para lidar com a questão da saúde indígena, a gente sabe aí que durante o governo Bolsonaro, na gestão inclusive do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, houve uma tentativa de municipalização ou estadualização do sistema de saúde indígena. A gente também teve o desmonte do programa Mais Médicos, que era muito importante para essas populações. O Estado hoje está preparado para lidar com a questão da saúde indígena? Olha, o que eu posso dizer é que o Estado já não estava, anteriormente, já não estava bem preparado para cuidar da saúde indígena, né? Inclusive, a questão da falta de articulação da saúde indígena, da falta de estrutura e de um atendimento adequado, é um dos componentes da vulnerabilidade social dessas populações, e é um dos componentes aí que está, vamos dizer assim, expondo essas populações ao risco da Covid-19, né? Bom, para quem não sabe, a saúde indígena ela é parte de um subsistema dentro do SUS, né? Ela está organizada em distritos sanitários indígenas, né? São 34 distritos, né? E cada distrito tem uma unidade territorial menor, que são os polo-base, né? Essas unidades de saúde, né, dos polos base e dos distritos sanitários indígenas, elas são responsáveis por fazer aquele atendimento mais básico da população, né, a atenção primária, né, como o setor médico classifica, né, sendo que os problemas mais complexos, né, de saúde, eles devem ser transferidos para os municípios e para os estados, né. No caso da Covid-19, né, que é um problema mais complexo, vamos dizer assim, de saúde, né, esses casos eles têm que ser transferidos para os municípios e para os estados, né? Então, o que a gente avaliou dentro desse modelo de vulnerabilidade à Covid-19 foi também a infraestrutura desses municípios e dos estados onde estão as terras indígenas reconhecidas, né, para atender essa população. Então, o que acontece é que grande parte dos municípios e dos estados do Brasil não tem estrutura suficiente para atender nem a população indígena, nem a população não indígena, né? É uma situação bastante dramática. Tiago, a gente vai à participação de Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Olá, Tiago. Bom dia, prazer em falar contigo. Tiago, é o seguinte, a gente está vendo aqui um estudo inédito, né, da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, inclusive a Pública, né, publicou nesta quinta-feira, e está dizendo o seguinte, que mais de 200 terras indígenas na Amazônia têm alto risco para a Covid-19, e falando dessa falta, né, de leitos, falta de vagas em hospitais,
eles atestam aqui que 1.228 municípios brasileiros, onde há pelo menos um trecho de terra indígena, apenas 108 possuem algum leito de UTI. Enfim, e também os indígenas que estão localizados na Amazônia estão correndo sério risco diante do que a gente está vendo aí, o que está acontecendo, por exemplo, em Manaus. É alarmante, né, esse estudo, na sua opinião, Thiago? Olha, esse estudo da ABEP, ele vem no mesmo sentido do estudo que a gente disponibilizou na nossa plataforma, né? E ele chama atenção, sobretudo, para essa falta de estrutura, né? O estudo da ABEP, ele é bastante focado nessa questão da estrutura de saúde e também da questão da desvantagem social e econômica das populações indígenas, né? E quando você junta isso com um modelo de dispersão do vírus, né? A Fiocruz elaborou um estudo muito bom também a respeito disso, e que a gente usou esse modelo para fazer nosso estudo, né? Quando você junta isso, você vê que realmente a situação é bastante dramática. A gente tá no momento agora, né, para vocês terem ideia, de interiorização da epidemia, né? Então, você tem a epidemia indo cada vez para municípios menores e começando a atingir justamente esses municípios que têm a menor estrutura para atendimento da saúde, né? O primeiro caso indígena, para a gente ter uma ideia, aconteceu lá na fronteira com a Colômbia, né, lá no extremo oeste do estado do Amazonas, né? E desde então, os casos vêm aumentando. A gente tem uma grande preocupação também em relação à subnotificação, porque essa falta de estrutura, ela também atinge a questão da identificação das pessoas que têm o vírus. A questão dos registros de óbito, em muitos lugares tem explodido. Você tem uma quantidade de registros de óbito gigantesca, mais do que o dobro do mesmo período do ano passado, né? Por exemplo, no estado do Amazonas, no estado do Rio de Janeiro, né? São registros de óbito que identificam pessoas mortas por doenças respiratórias, mas, ao mesmo tempo, esses números não têm sido registrados oficialmente como sendo de Covid-19, porque em relação a essas mortes não foram feitos os testes, né, para identificar. Então, a gente teme que isso possa atingir de maneira mais grave ainda as populações indígenas, já que a CESAI, embora o Ministério da Saúde tenha adquirido testes rápidos para serem feitos, né, falta bastante estrutura ainda para os profissionais dessa área atuarem. Exato, e tem morrido crianças, inclusive, não é isso? Jovens, adolescentes, né, Thiago? Esse é um dado bastante importante, porque o perfil demográfico da epidemia nas populações indígenas, ele pode mudar bastante. Esse perfil já mudou em relação ao Brasil como um todo, né? A gente tem visto pessoas mais jovens morrendo, e isso é sinal do quê? Isso é sinal da falta de estrutura, falta de atenção básica, né? Nem as pessoas mais jovens o Estado está conseguindo salvar. Então, isso preocupa bastante em relação à população indígena, que é uma população que tem uma população bastante jovem, e essa juventude, vamos dizer assim, da população indígena, né? Ela é um indicador de uma alta mortalidade. Quer dizer, é uma população que já sofre com uma mortalidade grande relacionada a doenças tratáveis. Então, a Covid-19 pode vir com um novo elemento ameaçando gravemente essas populações. E essas populações já foram prejudicadas também com o desmonte, né, do Mais Médicos, né, Thiago? Sim, esse é um elemento bastante importante, né? Por quê? Porque ele diz respeito à questão da atenção básica. A atenção básica na saúde vai ser o que vai prevenir as pessoas de morrerem de doenças tratáveis, né? Então, o que a gente tem em relação às populações indígenas é esse histórico de perdas populacionais muito grandes por doenças epidêmicas, né, ao longo de toda a história, né? Isso começou a diminuir durante os anos 80, dos anos 90, melhorou um pouco com a implantação do sistema de saúde indígena, né, como um subsistema do SUS, mas a gente vê que dos últimos anos para cá, né, isso tem piorado muito, né? Principalmente por conta da falta de atenção básica, né? O desmonte dos mais médicos afetou diretamente a saúde da população indígena. Tiago,
Aqui na plataforma a gente vê logo na abertura, né, no caso a aldeia indígena, a Covid-19 e os povos indígenas, e tem uma frase, né, do Davi Copenaua: toda essa destruição não é nossa marca, é a pegada dos brancos, o rastro de vocês na terra. Quer dizer, é uma mensagem que, enfim, o modo de vida dos indígenas milenar, né, digamos assim, está exatamente na contramão, né, do que os brancos estão fazendo também há muitos anos. Enfim, você acha que de alguma forma isso pode mudar com o coronavírus agora? Enfim, uma outra maneira, né, dos brancos também olharem de uma outra forma a natureza, Thiago? Olha, a gente espera que sim, né? Eu acho que muita gente vê, muita gente incorporou essa filosofia, né? Essa ideia de que vamos dizer assim, uma resposta às agressões, né? Que a gente tem feito ao mundo natural, ao chamado natureza, né? Ao planeta, né? E de que essa agressão não ficou sem resposta e que é preciso mudar a partir de então, né? Mas a gente fica aí à mercê da força do capital, né? Acho que se a gente não se mobilizar e se unir, né? E colocar a força da solidariedade como motor da sociedade e não o lucro, né? A gente não vai conseguir mudar, né? Então acho que o foco é na solidariedade e na atenção, né? Tá certo, Thiago, de minha parte, muito obrigada. Te passo pro Glauco. Beijo, até mais. Thiago, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com o Thiago Moreira, ele que é do Programa de Monitoramento do Instituto Socioambiental. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.